dia à tarde, eu mando no, no e-mail da turma, e vocês possam aí repartir, né, compartilhar com quem não pôde assistir essa aula. Então, a aula de hoje é sobre o capítulo 7, e esse capítulo 7 ele vai enfocar a questão dos meios de transporte, meio de transporte não, energia no mundo atual, né? Estou confundindo com o capítulo anterior. Então, energia, pessoal, é tudo que nós utilizamos para realizar trabalho, né? É até mais ou menos um conceito físico, tá? Então, no mundo atual, as atividades econômicas, para que elas possam se concretizar, você utiliza fontes de energia, tá? Então, eu coloquei já a nível de ilustração, porque a ilustração é bem interessante. Nós temos no nosso dia a dia diversas fontes de energia. Esse slide que eu coloquei aparecem 7 fontes de energia. A água, né, a energia hídrica, a energia dos ventos, a energia eólica, a energia do sol, a energia solar, a energia do interior da Terra, a Terra é aquecida por dentro, né, nós temos outras camadas, é geotérmica. Temos os mares, que tem as marés, né, o movimento vertical, e tem o movimento horizontal, que são a energia provocada pelas ondas. E tem aqui no cantinho o resto dos materiais orgânicos, né, que é a biomassa. Tá? Então, a gente vai ver aqui que são essas fontes de energia que nós utilizamos no dia a dia. A mais usada no Brasil é a fonte de energia proveniente da água que gera eletricidade. Então, a maior parte da eletricidade do Brasil ela vem dos rios. Então, os rios movem turbinas que sucessivamente vão gerar energia elétrica. Tá? Então, é só a nível de ilustração, algumas fontes de energia. No texto, lá na página 145, ele já trabalha com vocês as principais fontes de energia, então, utilizadas no mundo, tá? Então, hoje, quem mais fornece energia no mundo é o petróleo e seus derivados, juntamente com gás, com carvão e com a biomassa. Então, se vocês pegarem no gráfico aqui, né, 31% do consumo hoje de energia provém do petróleo, 27% do carvão e 22% do gás natural. Os três são combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis, professor? São energia derivada de decomposição de micro-organismos, né, ou de vegetais no meio natural, no meio ambiente. Então, são combustíveis que são transformados ao longo do tempo, milhões e milhões de anos, né, para que ele se torne essa fonte de energia. Depois a gente vai ver os três ali, mais ou menos, como que é o processo de formação. Aí você tem a energia nuclear, que tem crescido no mundo hoje, e também a hidráulica, a energia proveniente da água. Tá? Então, são as principais fontes de energia hoje de consumo no mundo. Sendo que hoje nós vivemos, né, na civilização do petróleo, porque é a principal fonte de energia hoje consumida entre os países. A nível do Brasil, eu tenho um dado aqui de 2015, com relação a fontes de energia, mais utilizada principalmente para a geração de energia elétrica é a hidráulica. Então, hoje, a água, né, é a principal fonte de energia no Brasil hoje. Aí nós temos as demais fontes aqui, né, gás, biomassa, enfim. Nós utilizamos diversas fontes de energia, só que para a geração de eletricidade, a maior parte dela vem da energia hidráulica, tá? Da água. Então, aqui na página 145, ele coloca lá, né, os maiores consumidores de energia primária. A energia primária é aquela que não passa por transformação, ela é consumida praticamente de forma direta, né? E secundária é quando você transforma a energia. Então, se você pegar o petróleo e consumir o petróleo diretamente, é primária. Se pegar um derivado do petróleo, a gasolina, aí já a energia já é o quê? Já é chamada de secundária. E você tem um consumo acelerado a partir da Revolução Industrial. Até a Revolução Industrial, o consumo de energia ainda era mais ou menos lento. A partir da Revolução Industrial, o consumo passa a ser bastante acelerado, principalmente porque você tem muitas máquinas, e as máquinas são movidas a energia. Inicialmente, utilizou-se muito carvão, e na segunda Revolução você tem o surgimento do petróleo, juntamente com a eletricidade como fontes de energia. Tá? Então, ele comenta tudo isso aqui na página 145. Na página 146, pessoal, ele já trabalha a questão 147 do petróleo. O petróleo, ele é um combustível fóssil, né, porque ele é originado da decomposição de micro-organismos em ambientes que muitas vezes foram mares. Então, aqui tem um slide que mostra todo o processo, né,
de formação do petróleo, e geralmente ele se encontra em bacias sedimentares, áreas que foram soterradas, né, passaram por um acúmulo de sedimentos, e sobre elas surgiu o quê? O petróleo, que é derivado da decomposição, né, lenta, gradual, de matéria orgânica sobre pressão e temperatura. Então, você tem lá embaixo a decomposição de micro-organismos, vegetais e animais, e a decomposição desses micro-organismos em ambientes que geralmente foram mares no passado, origina o petróleo. Tá? O petróleo, como a gente já sabe, ele é um combustível não renovável. O que é o combustível não renovável? Com o tempo, ele irá desaparecer. O seu consumo é finito. Vai ter aí, alguns especialistas dizem que daqui a 30 anos não teremos mais petróleo. Se nós estamos em 2020, 2050, não teremos mais petróleo. Então vai ter que encontrar o quê? Uma outra fonte para substituir o petróleo. Correto? Não é preciso essa data, mas alguns colocam em 30, 40 anos ainda de existência do petróleo. E tem o combustível não renovável. O combustível renovável, melhor dizendo, que é aquele que se renova. Então o vento, o sol, né? São combustíveis chamados renováveis porque eles são ilimitados, eles vão ter sempre, né, à nossa disposição. Então seria o quê? Uma forma de pegar essa energia não renovável e substituir por uma energia renovável. Aí no caso aqui ele comenta com vocês que nós temos também a questão do petróleo, que ele pode ser encontrado nos 3 estados, né? Ele pode ser encontrado no estado líquido, no estado gasoso, que é o gás, e também no estado sólido, que é o picho, o asfalto, que o pessoal chama, né? Então, você pode encontrar ele numa rocha impermeável, e lá de baixo ele passa por um processo de decomposição lenta, gradual, que demora milhões e milhões de anos, e esse material ali que estava junto com aquela água, geralmente de ambiente marinho, essa decomposição desse material, micro-organismo, né? Matéria orgânica ali, ele origina o petróleo. Correto? Então, alguns países têm mais petróleo, porque passaram por esse processo, alguns países têm menos petróleo. Tá? Então, aqui tem uma imagem do reservatório típico de petróleo e gás. Geralmente, quando você encontra o petróleo, você vai encontrar o gás natural, porque o gás natural nada mais é do que o petróleo em estado gasoso. Tá? É o mesmo produto, só que um é estado líquido, ou estado sólido, né, que é o petróleo, estado gasoso é o gás natural. Tá? Aí, o que acontece? Professor, Oi. o Guilherme está pedindo para entrar na aula. Agora é a aula, agora não tem jeito. O refino do petróleo, pessoal, veja bem, o petróleo ele pode ser refinado geralmente nesses tanques conhecidos aí como tanques para destilação de petróleo. Tá? Então, o que acontece? Quando você extrai o petróleo, você leva ele para um determinado local, ele vai chegar lá em estado bruto, e ali você vai ter um sistema que você vai aquecer o petróleo da parte inferior para a parte superior, e aí você vai encontrar os derivados do petróleo. Então, aqui você vai fazer o processo de refino do petróleo. Esse processo tem lá na página 149, é chamado de destilação fracionária do petróleo. Lá tem todo esse esqueminha que eu coloquei aqui para vocês. Então, ele é aquecido a uma temperatura muito alta, 400 graus Celsius, o exemplo aqui, né? E conforme você vai tendo que, você vai reduzindo a temperatura, você vai deixando ela um pouco menos quente, né? Você vai tendo o que? Os derivados do petróleo. Então é todo um processo aqui onde você vai ter os derivados, óleos combustíveis, óleo diesel, querosene de aviação, gasolina, solventes, até chegar ao gás propano, tá? Que é o GLP. O GLP, o que é? O gás liquefeito de petróleo. É aquele que a gente utiliza na cozinha, o gás de cozinha. Tá certo? Então, todo esse processo aqui é feito dentro de uma refinaria. O local para que haja essa destilação do petróleo é um local específico, que é a refinaria, e lá você o refino do petróleo para dar origem a diversos derivados, pessoal. O petróleo, se eu não me engano, se eu estou enganado, ele tem mais de 300 derivados. Então, ele é um produto, mas que ele origina uma série de outros produtos. Tá? Então, todo o plástico que nós utilizamos, sacolas, enfim, né? Uma série de produtos, alguns fertilizantes, alguns agrotóxicos, são o quê? Derivados do petróleo. Então, ele tem uma grande utilidade. Por isso que nós falamos aí, que eu disse há pouco, nós vivemos numa civilização do petróleo, devido à sua grande importância, tá?
Lá na página 150, ele coloca as principais reservas e produtores. Veja bem, uma coisa é você ter reserva, você ter muito petróleo. Uma coisa é você produzir petróleo. Então, eu coloquei um gráficozinho aqui, ó, para mostrar para vocês que a Venezuela é um dos grandes produtores de petróleo hoje, uma das grandes reservas de petróleo hoje no mundo, e você tem outros países também que têm uma grande quantidade de petróleo no mundo hoje. Então, aqui tem a Venezuela, a Arábia Saudita, o Canadá, né? E aqui vai indo. Então, tem países que têm a grande reserva, mas não produzem em grande quantidade. Tá? Então, o Brasil está aqui no meio, vocês podem observar, né? 12,8, tá? Bilhões de barris. Tá? Então, aqui você tem uma produção grande de petróleo, mas ainda assim o Brasil compra petróleo ainda. Não dá para o consumo interno. Tá? Nós temos uma quantidade muito grande de petróleo, mas a gente compra principalmente derivados do petróleo, não petróleo em estado bruto. Aí aqui tem os maiores consumidores, tá? Então você tem o quê? Os Estados Unidos e a China são os maiores consumidores de petróleo hoje no mundo. Ou seja, os países aí desenvolvidos são os maiores consumidores e também, junto com eles, os países emergentes. Então aqui você tem a China e os Estados Unidos consumindo uma quantidade enorme de barris de petróleo dia. Geralmente isso aqui é uma medição feita a dia, tá? Então, você tem uma quantidade muito grande de petróleo consumida por esses países. O Brasil está aqui em 7º lugar, né? E o Brasil tem uma produção importante, principalmente a partir de 2007, que nós descobrimos lá as jazidas do pré-sal. Tá? Então, a partir de 2007, nos anos 2000, né, o Brasil descobriu várias jazidas do pré-sal, uma camada de petróleo que tem abaixo de uma camada de sal, né, uma camada rochosa de sal, dentro da plataforma continental, que é dentro do mar, nós praticamente nos tornamos aí autossuficientes de petróleo. Só que para explorar o petróleo em alto mar não é barato. Tá? Então temos muito petróleo, só que a exploração necessita de muitos recursos aí para extraí-lo do subsolo. Lá na página 150 também, ele comenta as questões ambientais envolvendo o petróleo. Veja bem, o petróleo, por ser um combustível não renovável, e ele tem uma densidade diferente da água, e ele tem que ser transportado. A maior parte do transporte de petróleo feito hoje no mundo é por transporte marítimo, é por grandes navios chamados petroleiros, né? E já ocorreram vários acidentes onde esses petroleiros derramaram, né? Devido à rachadura no seu casco, alguns acidentes envolvendo dois petroleiros, a colisão, né, o esbarrão entre eles. Já ocorreram diversos problemas ambientais com o vazamento de petróleo em alto mar. Então, aqui na página 150, ele cita que isso, quando ocorre isso, geralmente, envolvendo navios ou envolvendo a extração do petróleo em alto mar, você gera a chamada maré negra. A maré negra é um problema no qual você tem um espalhamento do petróleo ou em alto mar ou próximo ao litoral, que acaba contaminando a fauna, principalmente a fauna marinha, que vive nesses ambientes. Tá? Então, vocês viram que o ano passado nós tivemos um grande problema ambiental no litoral do Brasil, né, entre o Espírito Santo e o Nordeste, né, onde houve um vazamento de petróleo, não se sabe ao certo o que aconteceu naquele momento. Esses dias a Marinha apresentou o relatório, mas não estava pronto ainda, né, dizendo qual que foi o motivo desse vazamento, mas que afetou as praias, né, e os animais que vivem nos ambientes marinhos ali, principalmente aves, peixes, né, que tiveram lá problemas derivados dessas maré negra. Então, a maré negra é quando você tem o quê? Um acidente de petróleo, um vazamento numa área que explora petróleo em alto mar, ou quando ocorre o rompimento, né, o vazamento de um navio petroleiro. Aí você vai ter o que nós chamamos de maré negra. Aí ele cita lá vários exemplos, né, vários locais que aconteceram acidentes, né. Aqui não tem esse do Brasil, ele coloca um do Brasil em 2011, mas já houveram vários acidentes aí que prejudicou principalmente a fauna marinha. Na página 151, ele trabalha a questão da geopolítica do petróleo. Veja bem, o petróleo, ele por ser o combustível mais utilizado no mundo hoje, ele gera um certo interesse por diversos países. Tá? Então, o que acontece? Hoje você tem uma série de países aí que cobiçam o petróleo, porque é a principal fonte de energia utilizada no mundo. E na década de 60, na década dos anos 60, 7 companhias controlavam a distribuição e a exploração do petróleo no mundo. Companhias americanas, companhias europeias, né? Elas receberam o nome de 7 irmãs. Tá? Um apelido, inclusive, é um apelido dado a essas companhias. A Standard, a Shell, a Gulf, a Esso, a Mobil,
a Shell e a BP. Então, essas 7 companhias aqui controlavam a comercialização e a exploração do petróleo no mundo. E o que aconteceu? Eles controlavam, mas não produziam petróleo. Quem produzia, geralmente, onde você tinha muito petróleo, eram os países do Oriente Médio, principalmente os países muçulmanos do Oriente Médio, né? Praticamente todos eles são muçulmanos. E você tinha muito petróleo ali, e em oposição a isso surgiu um outro grupo, né? Para tentar concorrer com essas 7 irmãs, que foi a OPEP. Tá? A OPEP ainda hoje é atuante, a organização, é uma sigla, né? Organização dos Países Produtores de Petróleo, reúne muitos países do Oriente Médio. Se você pegar aqui, ó, pela imagem que você observa aqui, está o Oriente Médio, né? 6 países do Oriente Médio, 4 países da África e 2 países aqui da América do Sul, que são os maiores produtores da América do Sul, a Venezuela e o Equador. Tá? Então, o que você tem aqui? Você tem um outro grupo de países que surgiram na década de 60 também, para tentar ser rival dessas 7 irmãs. Por quê? As 7 irmãs eram empresas americanas e europeias, elas comercializavam o petróleo, exploravam o petróleo, mas não eram grandes produtoras de petróleo. Aí o que aconteceu? Naquele momento, na década de 60, os grupos que mais produziam petróleo, os países que mais produziram, falaram o seguinte, ó, vamos formar uma organização para que nós possamos o quê? Concorrer com essas 7 irmãs. Aí surgiu a OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Tá? Então, hoje você tem essa organização que é muito importante hoje, porque ela pode estabelecer o preço do petróleo. Como assim, professor, estabelecer? Se eles são grandes produtores, se eles querem aumentar o preço, o que eles fazem? Reduz a produção do petróleo. Tá? Então, se eles reduzem a produção do petróleo e a demanda continua elevada, o que acontece com o preço? O preço sobe. Então, eles têm um certo domínio hoje sobre a produção do petróleo, eles podem estabelecer o preço do barril do petróleo. Tá? Eu não lembro o preço agora, mas até recentemente estava cerca de $70 o barril do petróleo. O barril tem 155 litros, tá? Um barril de petróleo hoje está em torno de $70. Não sei agora que o dólar deu uma aumentada, né? Aí tem que ver mais ou menos o valor atual. Aí ele coloca na página 152 a questão envolvendo os choques do petróleo. Veja bem, a geopolítica do petróleo, então, é esse interesse que os países têm pela produção do petróleo. Você viu aí que os americanos, juntamente com os europeus, têm interesse, e aí os países produtores também têm outro interesse na questão do petróleo. Aí nós temos um item aqui interessante, que é o preço do barril. Então, vocês se lembram do conteúdo passado, que na década de 50, 60, o preço do barril era tão barato que o Brasil incentivou a abertura de rodovias, porque uma das matérias-primas para asfaltar as rodovias é o quê? O próprio petróleo, porque ele vai dar origem ao piche do qual você vai asfaltar as rodovias. Então, até a década de 70, o preço do barril do petróleo não chegava a $2. Então, era mais fácil você comprar petróleo do que produzir, porque era muito barato. Só que na década de 70, houveram alguns conflitos envolvendo produtores de petróleo e o preço começou a aumentar. Então, ele comenta com vocês lá no texto, quem for ler o texto depois, que o preço do petróleo estava em torno de $3 lá em 73, aí ocorreu uma guerra envolvendo os países muçulmanos do Oriente Médio e Israel. Essa guerra recebe o nome de Yom Kippur, Dia do Perdão. É um dia onde Israel para, é um feriado religioso, né, dentro de Israel, que é um país judeu, e os países árabes tentaram reconquistar territórios perdidos um pouco antes e tentaram invadir Israel. Então, a partir daquela guerra lá envolvendo Israel e os países árabes, principalmente os países Egito ali, a Jordânia, né, você tem um aumento do preço que deixa de ser 3 e passa a ser quase $12 em 1973. E aí ele oscilou em torno de 12, 15 dólares aí, até chegar em torno de $17,79. Aí ocorreu um outro conflito no Oriente Médio, só que agora envolvendo 2 produtores, Irã e Iraque. Ocorreu a Revolução Iraniana, onde houve lá a queda do poder do presidente iraniano na época, né? E assumiu um sheik, né, uma autoridade islâmica, que fez com que houvesse a implantação das leis islâmicas dentro do Irã. Tá? E aí o que acontece? O preço que estava em torno de $17 foi para 31, 32 dólares, praticamente dobrou o preço lá na Revolução Iraniana. Junto com a Revolução Iraniana, houve a guerra entre os 2 países, Irã e Iraque. Tá? 2 países muçulmanos, só que um era mais apoiado, era a Guerra Fria aqui, né? O Irã era apoiado pela antiga União Soviética, os Estados Unidos apoiado
o Iraque apoiado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, naquela época, sabe para quem que ele deu apoio? Para Saddam Hussein. Saddam Hussein foi apoiado pelos Estados Unidos, quem diria, né? E essa guerra Irã-Iraque fez com que o preço do petróleo, durante vários anos, oscilasse lá na casa dos 30, 40 dólares. E aí houve uma queda, né, na década de 80, até chegar em torno de 14 dólares. Ocorreu em 90 a invasão do Iraque, que foi apoiado pelos Estados Unidos. O Iraque invadiu um país próximo, o Kuwait. O preço subiu. E aí nós tivemos algumas oscilações, a crise financeira de 99, 97, a invasão do Iraque lá pelos Estados Unidos após o 11 de setembro, chegando aqui na Primavera Árabe em 2011, onde o preço do barril chegou a mais de 100 dólares, 110 dólares o preço do barril. Então, muita estabilidade naquela região do Oriente Médio gera o quê? Gera elevação repentina do preço do barril do petróleo. E isso aí repercute nos preços de tudo, pessoal. Por quê? A maior parte dos meios de transporte hoje utilizam como combustível o petróleo. Ou é a querosene, né? O óleo diesel, né? Enfim, os navios utilizam petróleo. Então, você tem o quê? Se você aumenta o preço do barril, automaticamente você impacta no frete. Impactando no frete, você joga a conta para cima do consumidor, né? Que vai pagar um pouco mais caro. Então, aqui na página 151, 152, ele fala sobre isso, tá? Aí vocês tiram as dúvidas lá com relação aos choques do petróleo. Então, o choque do petróleo é quando tem aumento repentino do preço do barril devido à instabilidade que ocorre nos países produtores, tá? E aí ele comenta na página 153 essa questão que eu coloquei do preço do barril e há outras alternativas. Ele até, inclusive, cita isso, né, que há alguns países procurando petróleo agora no folhelho. No folhelho é quando você consegue extrair o petróleo em rochas, você extrai o petróleo dessas rochas, lá dentro delas há fissuras, e nessas fissuras você encontra o petróleo. Então, há uma alternativa também de se explorar petróleo em folhelhos, que são rochas sedimentares que têm no seu interior alguma quantidade de petróleo. Então, ele cita também aqui na página 153 essa questão. Aí ele vai lá na frente agora, na página 156, e trabalha a questão do gás. Tá? Então, vocês viram anteriormente, eu disse, né, que onde você extrai o petróleo, você extrai o gás. Tá? Então, ao perfurar um poço petrolífero, geralmente o primeiro que sai é o gás, porque o petróleo está do quê? Estado gasoso. Então, aqui tem uma ilustração, né, muito bem feita, inclusive, que você tem um poço de petróleo aqui, né, a perfuração foi feita, primeiro sai o gás com alta pressão, o gás natural, e depois você chega lá no subsolo para encontrar o petróleo. Tá? O gás, geralmente, ele é retirado através de dutos, né, e ele é transportado nesses dutos. Vocês se lembram lá, né, o gasoduto. O gasoduto é a linha que transporta o quê? É aquela tubulação que transporta o gás natural. Quando sai o óleo, aí você vai ter o petróleo em estado líquido, você transporta muitas vezes no oleoduto, tá? Que é também um meio de transporte. Aí o que você tem hoje no mundo? Ó? Você tem grandes produtores de gás natural, sendo que a Rússia, juntamente com os Estados Unidos, né, ele coloca aqui na página 156, os maiores produtores aqui, inclusive, ele coloca Estados Unidos e Rússia, são os maiores produtores mundiais de petróleo. Tá? Então, aqui ele coloca as maiores reservas, mas temos também os maiores produtores. Tá? Então, aqui, não vamos confundir reserva com quem produz, que eu falei agora há pouco sobre petróleo. Muitas vezes não bate o que está no livro, é porque estou colocando reserva. E muitas vezes o país tem uma reserva, mas não produz toda aquela reserva. Então, ele coloca na página 156 que Estados Unidos e Rússia são os dois maiores produtores, né, mundiais de petróleo. Com relação à reserva, a maior reserva de petróleo, não, de gás, melhor dizendo, se encontra dentro da Rússia, tá? Então, ele coloca aqui todo o processo, aqui tem outro exemplo também da retirada do petróleo nas camadas de folhelho, tá? Eu já falei agora há pouco o que é o folhelho, é uma rocha sedimentar que tem incrustada dentro dela, né, em fissuras, restos de matéria orgânica que foram decompostos, originou o petróleo, juntamente dentro dela, originou também o gás natural. Só que a extração não é barata também, porque você vai ter que perfurar, você vai ter que dinamitar, vai ter que ocorrer algumas explosões nessas rochas. Então, já tem aí uma alternativa para o petróleo. Se não está no estado bruto, você pode encontrar dentro dessas rochas, né, que são conhecidas popularmente como folhelho.
Tá? E aí ele comenta com relação à Rússia, na página 157, as maiores reservas se encontram na Rússia, né, como está aqui no slide, e você tem o quê? Uma dependência dos países europeus com relação à Rússia. Hoje, boa parte do gás natural utilizado no aquecimento na Europa provém da Rússia. Então, a Rússia tem uma certa influência geopolítica dentro da Europa, porque a maior parte do gás natural que eles utilizam lá, ele vem o quê? Ele vem daquele país, correto? O Brasil tem gás também, mas não em grande quantidade, e a gente importa gás, tá? Nós importamos gás aqui de um país vizinho, que é a Bolívia. Aqui em Cuiabá tem aqui no Distrito Industrial a chamada usina Mário Covas, e ela é uma usina termoelétrica que usa para gerar energia o quê? O gás natural. E esse gás vem do quê? Do país vizinho, através de tubulações no subsolo, né? O gasoduto, e é utilizado aqui nessa usina aqui, próximo da gente, na usina termoelétrica aqui no Distrito Industrial. Correto? Então, ele cita aqui a questão da Rússia, a importância do gás russo para os países da Europa, né? A companhia Gazprom, que é a companhia que controla essa produção do gás russo, que fornece não só para a Rússia, mas também para os países ali da Ásia e também da Europa. E há uma série de alternativas lá que os países têm feito, né, os países europeus, em conjunto com os países da Ásia ali, para tentar diminuir essa dependência do gás russo. Hoje, boa parte da fonte econômica da Rússia, da economia da Rússia, depende da exportação tanto do petróleo, tá, do óleo, no caso, como do gás, o gás natural. Tá? Então, ele cita essa questão aí na página 157. Na página 158 tem um carvão. O carvão, pessoal, ele foi a primeira fonte de energia da Revolução Industrial. Então, vocês se lembram lá, né, que na Revolução Industrial, as máquinas utilizavam carvão mineral. O carvão mineral é diferente do carvão vegetal. O carvão vegetal é madeira queimada, é lenha queimada. O carvão mineral, não. É a decomposição de florestas, raízes, folhas, troncos, debaixo do solo. Essa decomposição lenta originou o combustível fóssil, que é o carvão mineral. O carvão, hoje, ele não é tão usado como ele era no passado, né? Mas é uma importante fonte de energia. E ele passa por fases de grau de pureza, ou seja, quanto mais puro você tem um carvão, maior é o poder calorífero desse carvão, ou seja, mais ele queima, mais ele é utilizado. Então, aqui tem um processo bem simples nesse slide, né, do surgimento do carvão, áreas que tiveram soterramento de florestas, a decomposição dessa floresta, depois de vários anos, milhares de anos, dá origem à turfa. Se ocorrer uma decomposição mais profunda, ao lignito, uma decomposição mais profunda ainda, várias camadas de rocha sobre ela, né, de sedimentos, a hulha, e se for mais antigo ainda, milhões e milhões de anos, você tem o antracito. O antracito é o carvão mais puro que nós temos, é o menos comum, mas é o mais puro, e ele tem quase 100%, né, 98% de teor de carbono, ou seja, é muito inflamável, tá? A hulha é o mais usado hoje no mundo e é o mais encontrado hoje no mundo. Então, conforme você tem os locais onde você tem um carvão mais antigo, que é o mais puro, se ele é o mais antigo, ele é o mais puro e ele tem o maior, o quê? O maior poder de queima, diferente da hulha, da turfa, melhor dizendo. A turfa é um carvão mais recente, tem um poder calorífero menor, o teor de carbono dele é de 60%, ou seja, ele queima menos que o antracito, que o lignito, que a hulha, só que ele é encontrado em muitos países, inclusive no Brasil. O Brasil produz carvão principalmente no sul, porque na temperatura baixa do sul, ao longo do ano, você tem condições desse material orgânico, né, restos de floresta, se decompor. Aqui em Cuiabá você não vai encontrar carvão, porque a temperatura elevada faz com que a decomposição desse material orgânico seja rápida, não tem como formar o carvão. Tá? Então, no sul do Brasil é que você vai ter a maior quantidade de carvão, só que o carvão que nós temos no sul do Brasil é um carvão que não tem um grande percentual de carbono. É um carvão aí que não é tão bom. Ele está entre turfa e lignito, tá? Hoje, o mais comum no mundo e o mais utilizado é a hulha. E um dos grandes produtores está aqui, né? Um dos grandes produtores é a China. Volta e meia você vê na televisão, né? Uma mina lá na China soterrou, os mineiros estão presos. A China é o maior produtor hoje de carvão do mundo,
Só que o carvão é dos combustíveis fósseis aquele que mais emite poluição na atmosfera. Então, a China e os Estados Unidos produzem em grande quantidade, né? Carvão, usam em grande quantidade e são os países, inclusive, que mais poluem o meio natural. Então, essa queima do carbono libera o dióxido de carbono, né? O chamado CO2, né? O gás carbônico. E o gás carbônico, todos nós sabemos que é o principal gás, né? Que está cometendo aí a Terra o aquecimento global. Correto? Lá na página 159 tem a energia nuclear. A energia nuclear, ela é uma fonte de energia alternativa, no qual você utiliza o quê? Você utiliza minerais radioativos, principalmente urânio e tório, tá? São minerais radioativos, onde você utiliza dentro de uma usina, onde você tem um reator, e lá dentro você faz um processo físico, né, no qual você tem a fissão nuclear. O que é a fissão nuclear, professor? É a quebra do átomo desse urânio ou desse tório. A maior parte dos países utiliza urânio, que é um mineral radioativo encontrado no solo. Tá? Então, você leva esse material dentro de um reator nuclear, lá dentro ele passa por um processo de fissão, de uma quebra. Esse reator vai gerar o quê? Uma grande quantidade de energia que vai aquecer a água, aí o processo é o quê? A água se torna vapor, vapor movimenta a turbina, turbina movimenta gerador, gerador gera o quê? Energia, produz energia elétrica que vai para os linhões. Aqui o processo vai ser igual, tá? Praticamente o processo que depois da turbina, praticamente é igual na termoelétrica, na usina hidrelétrica e também na usina nuclear. Tá? Só que aqui quem aquece a água aqui é internamente através de uma reação de átomos aqui do urânio, que são bombardeados aqui no processo físico, tá? Que gera esse aquecimento da água que vai se transformar em vapor d'água. Tá? Aqui na página 159 tem lá a composição e oferta dessas fontes de energia e tem essa imagem que eu coloquei para vocês. Depois vocês dão uma olhada, né? E dão uma lida lá como que ocorre esse processo nas usinas termonucleares ou nucleares. Aqui tem os maiores produtores, novamente. Vocês viram que todas as fontes de energia eu coloco quem mais produz, né? As jazidas, as reservas. Os Estados Unidos é o que mais produz hoje, né? E o que mais depende hoje de produção dessa energia é a França. A França é um país que tem aqui, ó, produz de energia elétrica, a maior parte da energia deles lá vem da usina nuclear. Tá? Então, a usina nuclear, ela gera eletricidade. Tá? Só que ela gera eletricidade com minerais o quê? Radioativos. Minerais que você encontra no subsolo. Esse mineral radioativo aqui, depois ele é descartado, e aí que tem o problema, né? A energia nuclear, ela gera o chamado lixo atômico. Esse lixo atômico, ele é nocivo a nós e é nocivo ao meio ambiente. E aí, o que eles fazem hoje para descartar esse lixo atômico? Ele é levado em determinado local e ali ele é praticamente isolado, né? Com camadas e camadas de concreto, porque ele libera radiação. E essa radiação é nociva, né, ao ser humano. Então, a vantagem da energia nuclear é que ela pode ser produzida em qualquer local, né, que tenha lá um determinado espaço para instalação da usina, mas a desvantagem é que esse reator aqui ele fica aquecido e depois desse processo de fissão ele tem que ser resfriado, e essa água que é utilizada para resfriar esse reator muitas vezes volta para o meio ambiente superaquecida, né, pode matar os animais, principalmente se for em regiões próximas a mares, né, próximo ao litoral. E também tem o resíduo, né, que é o lixo atômico, que vai ser descartado no meio natural. Hoje, a maior parte dos países que tem esse lixo atômico descarta em alto mar. Eles transportam em grandes compartimentos dos navios e jogam lá como se fosse uma caixa, né, metálica isolada em alto mar, porque ali dentro vai ser milhares de anos para aquela radiação desaparecer, tá? Então, ele comenta essa questão aqui. Aqui eu já até coloquei, né, as vantagens e desvantagens da energia nuclear. Essa aqui é uma vantagem importante, ela não libera gases do efeito estufa, tá, pessoal? Diferentemente do petróleo e diferentemente do gás natural. Ela não precisa ter uma grande área, né? Ela não precisa de uma grande disponibilidade de energia, de combustível, pequeno risco de transporte, ela gera uma pequena quantidade de resíduo, tá? E ela não precisa de vento, chuva para funcionar. E a desvantagem é aquilo que eu falei para vocês, ela gera esse lixo nuclear
ela é mais cara se comparada às demais fontes. Para você instalar, você tem que ter um recurso bastante vultuoso, né? E ocorre o risco de você ter acidentes, como já ocorreram aí, vários acidentes com usinas nucleares. Ele cita, inclusive, aqui, ele cita alguns, né? Ele cita a questão lá do Japão, Chernobyl. Chernobyl foi em 86, na antiga Ucrânia, né? Na antiga União Soviética, onde tinha uma das repúblicas era a Ucrânia. A Ucrânia hoje é um país independente. Na época, lá houve um vazamento de radiação, houveram várias explosões na usina de Chernobyl. Toda a área da usina foi isolada, num raio de 20 quilômetros da usina. Muita gente morreu na explosão, muita gente acabou se contaminando, morreram também depois de doenças, principalmente o câncer, né, que provoca pela liberação da radiação. Aí ele cita aqui também a mais recente, Fukushima, no Japão. Houve um tremor de terra no Japão, rompeu a usina de Fukushima, lá houve um processo estrutural na usina, houve explosões, a população teve que ser deslocada de lá também, houve uma liberalização muito grande de energia, né, de radiação, enfim, uma série de problemas aí com as usinas nucleares. O Brasil tem duas, tá? A Angra 1 e 2, lá no Rio de Janeiro, só que são usinas aí muito caras para o Brasil e que geram um percentual muito pequeno de energia. Ainda tem um projeto aí para a construção de Angra 3, né? Lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Aí tem a questão geopolítica. Na página 161, ele coloca a questão envolvendo a questão dos países com relação à energia nuclear. O que acontece? Muitos países, principalmente dois em especial, Coreia do Norte e Irã, eles utilizam o urânio para enriquecer lá e formar, não utilizar para gerar energia elétrica nas usinas atômicas, nucleares, mas para construir bombas. Então, um problema hoje que ocorre, principalmente nesses dois países, Irã e a Coreia do Norte, é que não há uma certa fiscalização e os países, principalmente os países ocidentais, temem deles construírem armamentos nucleares, porque a bomba nuclear, a bomba atômica, é feita também com urânio, que é utilizado na energia nuclear para gerar eletricidade. Tá certo? Então ele comenta aqui na página 161 que esses dois países, eles sofreram e sofrem, inclusive, sanções dos países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, porque eles pegam urânio e dizem que vão fazer eletricidade nas usinas nucleares, mas pegam e enriquecem urânio para construir bombas atômicas aí se armando, né? Então, esses dois países, volta e meia, são criticados aí por não ter uma certa transparência nas políticas de geração de eletricidade com o uso da energia nuclear. Aí, quase fechando o texto, pessoal, lá na página 162 tem a energia hidrelétrica. A hidrelétrica, como o nome já diz, né, é a energia que você utiliza a força da água. Tá? Então, a usina que você constrói a hidrelétrica é chamada de usina hidrelétrica. Então, aqui eu coloquei um esqueminha bem fácil, né? Você faz o quê? Você faz uma barragem num rio, esse rio geralmente é um rio de planalto, é um rio encachoeirado, é um rio que tem uma correnteza forte, e você faz uma barragem aqui, alaga uma grande área, surge um lago aqui, né? Faz uma barragem e surge um lago com vários milhões de metros cúbicos de água aqui. Aí o que você tem? Você tem essa água passando em compartimentos aqui com grande pressão, que vai mover as turbinas, que vai gerar o quê? Vai gerar, no gerador, a eletricidade. Tá? Então, nós temos uma próxima da gente, que é a usina de Manso, nós temos uma grande aqui no Brasil com o Paraguai, que é Itaipu, né? Que é uma das maiores do mundo, aí só perde para Três Gargantas na China, e aqui do lado ele coloca o sumidouro. O sumidouro é como se fosse um ladrão, né? Quando você coloca uma caixa d'água, o excesso de água sai aqui pelo sumidouro, tá? Mas aqui que está sendo gerada a energia elétrica com a força da água. Tá? Então, para você construir uma usina, você necessita de muitos recursos. Geralmente, os países, para fazerem, tem que ter bons rios, né? Rios propícios para isso. O Brasil, como vocês viram lá no início, a maior parte da eletricidade vem de usinas hidrelétricas, porque nós temos muitos rios aí propícios para isso. Correto? Há uma energia que é considerada limpa, porque você utiliza a água vai ser descarregada novamente no rio aqui, novamente pode ser utilizada, sem problema algum, tá? Só que tem os impactos ambientais, né? Você alaga uma grande área, muitas comunidades têm que sair daqui, né, dessa região, muitos animais acabam morrendo, aconteceu agora, recentemente, os peixes, né, lá em Sinop, na usina hidrelétrica de Sinop, já foi noticiado isso aí,
E nós temos uma série de impactos aqui, principalmente a geração de metano, né? Pela decomposição dos vegetais aqui nessa área que foi alagada. E o metano, ele é, inclusive, mais poluente que o gás carbônico para o aquecimento global. Tá? Então, aqui tem um esqueminha novamente, a água, o reservatório está aqui, a água está represada, né? Aí você tem aqui a represa e por aqui passa a água. Aqui tem a porta de controle, a água passa aqui com uma grande pressão, uma grande força, e aqui ela move as turbinas. A turbina vai gerar energia mecânica, né, pela velocidade de circulação aqui. Vai ter um gerador que vai o quê? Praticamente transformar essa energia mecânica em cinética, aqui é um processo físico também, um transformador até gerar energia elétrica. A energia elétrica vai o quê? É levada através de cabos até os linhões, e os linhões, eles mandam as energias para os diversos locais, e quando chega na cidade, você tem a central de distribuição de energia, que vai abaixar a tensão, né, para que essa energia chegue até a nossa casa, lá, com uma tensão lá de hoje 110 e 220. E aí é que eu coloquei as vantagens, né? Energia limpa, amplamente utilizada no mundo, mas tem que ter rios, tá? País que não tem grandes rios, nem adianta ter hidrelétrica. Ela é considerada renovável, tá? Inesgotável. Ela aqui, ó, aqui tem um erro aqui nesse slide, que ela emite sim, tá? Não a usina em si, mas o reservatório lá, a represa, aquele material orgânico que é decomposto pela água que emite metano, o metano contamina, né, principalmente a atmosfera, provocando o aquecimento, contribuindo para o aquecimento global. Tá? Proporciona irrigação, amortecimento das cheias e navegação em outros locais. Aqui em Cuiabá, uma grande vantagem da usina de Mansa é que, a partir da sua inauguração, em 97, 98, 1997, 98, nunca mais o rio Cuiabá baixou tanto, deixou de secar. Por quê? Agora, no momento que nós temos aí quase 4 meses sem chuva, eles estão gerando energia com a usina de Manso e liberando água no Rio Manso. E o Rio Manso, para quem não sabe, é o principal fluente do Rio Cuiabá. É o principal rio que deságua no Rio Cuiabá. Os impactos ambientais são grandes numa usina hidrelétrica, fauna, flora, né? Ela é ali submersa devido à formação do lago, né, da represa. Você tem que tirar a população da área próximo àquele rio, então muita gente acaba deixando de morar naquele local, né? Existe até um movimento, lá no sul surgiu esse movimento, o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens. São populações que buscam, né, se realocar após a retirada desses locais. Então você tira uma população que mora ali ribeirinha, mas aí muitas vezes a própria empresa tem a obrigação de realocar em outros locais essa população. E muitas vezes os locais para onde eles vão não têm os recursos que eles tinham. Aí eles reivindicam melhorias, né? Inundação da formação vegetal, né? Florestas, enfim. Muitas vezes desvia o curso da água, isso é muito comum, tá? Porque quando você tem a formação do reservatório, os cursos de águas menores ali desaparecem, né? E é uma construção que não é rápida, ela é demorada, tá? Você tem aí anos e anos para construir uma usina hidrelétrica, e muito recurso tem que ser licitado a ela, porque ela é uma usina que tem um custo muito elevado. Tá certo, pessoal? Então, aqui, praticamente, a gente finaliza esse conteúdo, e aqui tem nossos exercícios, tá? Para vocês fazerem dentro do tempo de vocês, vocês vão fazer dentro do tempo de vocês, e vocês vão me entregar aí, me entregar não, vocês vão fazê-lo, né, durante a semana, para que nós